senhores acadêmicos, autoridades presentes, jornalistas, intelectuais, professores, amigos, familiares, leitores do professor Samuel Benchimol. A Academia Amazonense de Letras, com muita honra, reúne-se para dar posse ao escritor Samuel Benchimol, na cadeira número 11 da Academia, que tem como patrono o escritor José Veríssimo e que foi ocupada ultimamente pelo escritor Hamilton Mourão. O professor Samuel Benchimol encontra-se na sala do chá acadêmico. Neste instante, com os nossos aplausos, nós vamos receber o professor Samuel Benchimol e, para isso, designa uma comissão constituída pelos acadêmicos Tenório Teles e Carmen Nóvoa para trazerem ao Salão Azul da Academia o professor Samuel Benchimol. Senhoras e senhores, com a presença dos acadêmicos Armando Menezes, Tiago de Melo, Elson Farias, Rosa Brito, Oyama Ituaçu, Jefferson Pérez, Aderson Dutra, Arlindo Porto, acadêmico Tenório Teles, acadêmica Carmen Nóvoa, acadêmico Gebes Medeiros, acadêmico Antônio Loureiro, acadêmico Almir Diniz, acadêmico Cláudio Chaves, acadêmico Francisco Gomes, e tendo a mesa, constituindo-a, o acadêmico Robério Braga, na condição de presidente do Colégio de Ex-Presidentes, e o acadêmico José Braga, na condição de secretário-geral da Academia. Neste instante, sob a proteção de Deus que invocamos, declaro aberta a sessão solene de posse do escritor Samuel Benchimol na cadeira número 11 desta instituição. Senhoras e senhores, senhores acadêmicos, professor Samuel Benchimol, no inverno, esses cântaros de abril, perdulários da generosidade dos céus, partem-se sobre a Amazônia em minúsculos dilúvios de bênçãos. A terra celebra em seu colo a conspiração maravilhosa das nuvens e se renova nas fontes saciadas. Difícil reprimir o que me sugere a estação líquida. Para o vértice da nossa tribuna, território azul do Amazonas, convergem limpidamente duas águas adultas. De um lado,
chega-nos o rio de Benchimol, caudatário das ciências sociais e provedor de fecundas semeaduras. De outro, esperando-o na grande foz, abraça-o em nome da academia o poeta Tiago de Melo, decantado tributário da inspiração amazônica e uma espécie de suzerano das várzeas alagadas. Haverá entrega de dons, depósitos recíprocos de riquezas palmilhadas, mútua fascinação dos que comungam as potências criadoras da planície, vastidão que se apresenta muitas vezes tão solitária e tão frágil na vigília dos livros incansáveis. Professor Benchimol, as coisas preferidas de Deus, como a vida dos grandes homens, se realizam e se perfazem em perfeitos movimentos do tempo e espaço. A inteligência que atravessa a história, vencedora de glaciações, de bólidos perdidos, de obscurantismos de todos os gêneros, essa inteligência que transformou o homem de inquilino da argila em proprietário de estepes siderais, sempre está na hora certa, quando nos acode com suas provisões de sabedoria e de vida. Assim, o momento em que chegais tem a compleição inatacável de uma pérola. Sois uma espécie de olhar benigno que vinha para nós percorrendo caminhos inauditos, e nós recebemos vossa luz evocativa das virtudes com a solenidade dos átrios longamente preparados para um feixe de auroras. Sede bem-vindo. Senhoras e senhores, neste momento, convido o professor Samuel Benchimol para proferir o seu discurso na tribuna da academia. Vamos aplaudi-lo. O microfone aqui, espero que não caia. Fernando Pessoa, um dos maiores artífices da língua, soube como poucos traduzir a consciência humana em que o transcendente e o humano se consociam para gerar as realizações do espírito e fazer nascer a civilização. Deus, Senhor da vida e destino, quis que os sonhos se fizessem realidade e assim pudesse estar aqui hoje para recebê-los e ser recebido nesta casa de homens de letras e de ciência. Senhor Presidente da Academia Amazonense de Letras, senhores acadêmicos, distinta plateia, meus senhores e minhas senhoras, a todos a minha gratidão pela presença
e atenção neste momento significativo de minha aventura pelos caminhos do mundo, itinerário de uma existência que se cumpre após tantas viagens por rotas e portos deste vasto mar que é a vida. Mas, como dizia o bardo português, cumprir contra o destino meu dever, inutilmente, não, porque eu cumpri. O sonho e a esperança são as estrelas que guiam o ser humano no seu itinerário pelos caminhos do mundo. Cumprir a travessia com altivez e nobreza, eis que consiste o sentido da existência. O sonho e a esperança são as estrelas que guiam o ser humano pelos caminhos do mundo. Cumprir a travessia com altivez e nobreza, eis que consiste o sentido da existência. A vida é um milagre que nos desperta para os mistérios, desafios e beleza do mundo, em que traçamos o curso de nossas viagens e conduzimos nossos barcos rumo a portos e terras desconhecidas. Navegador afeito do perigo do mar, já quase cumprida a travessia do tempo que foi dado viver, eis que chego a este ponto, lugar de homens dedicados às letras e ao cultivo do saber. Ser recebido desta casa de cultura é uma prova de reconhecimento por todos os esforços por mim empreendidos em prol da vida, do enaltecimento do ser humano e da prosperidade de minha terra e de meu país. É por acreditar na possibilidade do sonho e na virtude e espírito inovesador do trabalho que me impus à tarefa de contribuir intelectualmente com os estudos e reflexões sobre este mundo, ainda por ser devidamente pesquisado e revelado em todas as suas potencialidades, o que corrobora o ponto de vista do nosso saudoso João Batista, quando ele afirmava que a Amazônia é um território por excelência de cientistas. A Amazônia, enfim, um enigma a ser decifrado, sobretudo por aqueles que tomaram para si, como experiencia o estudioso Arthur César Ferreira Reis, a responsabilidade de seus destinos como parte integrante e ainda por descobrir e possuir espaço físico-político do Brasil continente e arquipélago, uma operação difícil que vai assegurar ao país uma posição toda especial no quadro das nações em condições de potencialidades. Pensar a Amazônia em sua exuberância e grandeza constitui-se uma tarefa e um desafio que, ao longo dos últimos 5 séculos, despertou a ambição dos desbravadores e aventureiros, o fascínio dos viajantes e naturalistas e a preocupação dos cientistas estudiosos que perceberam como rico sistema vital na cadeia da vida que gerou este vasto território habitado por bichos, plantas e entidades que empolgaram o imaginário dos seus habitantes. A riqueza temática e o encantamento com esse mundo, metáfora viva do paraíso, não escaparam à sensibilidade do poeta Pereira da Silva, um dos professores da vertente primitivista da moderna literatura brasileira. Evocou poeticamente a origem mística da nação Canambari, habitada e facilitada as muitas margens dos rios Amazonas. Os pajés, como guardiões do passado, rememoram em seus campos essas lembranças que regurgitam na consciência do tempo. E assim, entre o mágico e o real, a Amazônia foi assumindo diversas partes, formas de imaginário de civilização. O estudo dessas crônicas históricas é revelador das concepções e ideias
e foram sendo reveladas por viajantes, cientistas e escritores que se aventuraram pela geografia imbricada desse líquido e incomensurável território verde. O espanto de Euclides da Cunha, ao contemplar o rio Amazonas, como está descrito no seu surpreendente livro Paraíso Perdido, é ilustrativo da força telúrica e fascínio desse universo sobre a sensibilidade desses homens e esse graças aos cursos d'água. Diz ele, subi para o convés, de onde os olhos ardidos da insônia e pela primeira do Amazonas. Salteou-me afinal a comoção que eu não sentira. A própria superfície lisa e barrenta era muito outra porque se me abria as vistas desatadas naquele excesso de céus por cima de um excesso de águas, lembrava ainda incompleta, escrevendo maravilhosamente uma parte média e contemporânea do gênero. Nessa linhagem de pesquisadores que elegeram o universo amazônico, como tanta tema de suas reflexões, destaca-se a figura do barão Santana Nery, o seu célebre livro O País das Amazonas. O estudioso rompe com o exotismo e o caráter exterior e contemplativo das visões que se denominavam sobre a região. Para ele importava uma concepção operativa e racional sobre a realidade amazônica. Encarava a Amazônia como um desafio a ser vencido com trabalho e, sobretudo, com uma atitude inovadora, racional e pragmática. Resta imprimir a resolução e ver e valorizar a mais bela e mais rica, a mais fértil região do mundo, a terra da borracha, o Eldorado legendário, as terras virgens que esperam a semeadura da civilização. José Veríssimo foi o homem estudioso preocupado com o destino da região que o viu nascer. Elegeu-a como tema de numerosos textos e obras, como Cenas da Vida Amazônica, publicado em 1886. A Amazônia, Aspectos Econômicos, de 1892. A Pesca na Amazônia, de 1895. Resultado de sua dedicação à causa regional, publicou em 1915 Interesses da Amazônia, como filho da região serviu aos seus propósitos, como um dos seus defensores, através de seus artigos na imprensa e seus livros. Homem de seu tempo e preocupado com o destino da terra, a que consagrou grande parte da sua existência, antecipou perspectivas e situações sobre a Amazônia, que se confirmariam ao longo dos anos. Tinha consciência de seu potencial, da diversidade, da riqueza de sua biodiversidade. Embora soubesse, em função de sua complexidade, da dimensão do desafio a ser vencido, bem como das implicações sociais, econômicas e ecológicas de qualquer empreendimento, com vista ao aproveitamento de suas potencialidades. Não se limitou ao estudo de caráter literário ou jornalístico sobre a Amazônia. Zé Veríssimo foi o homem que acreditou na possibilidade da construção de uma sociedade fundada no esclarecimento e no profundo sentido de cidadania. Espírito iluminista, acreditava que a educação seria o caminho para a reeleição do país. A carta aberta dirigida ao presidente Terceira Braus e publicada no Jornal do Comércio em 3 de dezembro de 2014 é expressiva dessa convicção. Diz ele, a educação nacional
dia muito e cada vez mais convencidamente, e penso é a questão capital, a questão suprema que nos cabe encaminhar com sabedoria se queremos dar à nossa democracia o sólido fundamento de um povo esclarecido. Senão, está apenas o simulacro da república, sobre a massa popular ignara, inconsciente de seus deveres, direitos cívicos ou diferente à coisa pública, continuará a ser matéria inerte na opinião dos políticos profissionais que tem sido. Ao que parece, o presidente não prestou atenção às palavras de José Veríssimo. Se tivesse observado suas ponderações, talvez o destino do país fosse outro. Sua visão do processo educacional era ampla, fator imperativo para a transformação da nossa estrutura social e política. Afirmava que a política de regeneração de um país supõe sempre a obra prévia ou simultânea de um sistema de educação nacional. Expliquei que era vice-ministro Severíssimo, era uma inteligência à frente de seu tempo, de caráter austero e inquebrantável. O escritor pagou o preço de sua lucidez, esbarrou na incompreensão indiferente de seus contemporâneos. Ramis Galvão traçou-lhe com precisão o perfil, um homem de caráter, cidadão íntegro, que, alentado pelas suas convicções, inspirado pelo seu patriotismo, não curvou a serpente em tempo algum no mundo de interesses. Patrão da cadeira que passa a ocupar a partir de hoje, José Veríssimo foi um dos resultados intelectuais mais importantes de seu tempo, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ao lado de Machado de Assis, Lúcio Mendonça, Rui Barbosa, Silvio Romero, Joaquim Nabuco e a Saranha, entre outros. Há bem, na verdade, a ideia da criação de uma academia que animava os escritores do final do século XIX, tombou um pouco das reuniões que aconteciam na Revista Brasileira, dirigida por José Veríssimo, e foi lá, como registro acadêmico de Josué Montelo, que aconteceu o seu nascimento. Em 15 de dezembro de 1896, na sala de redação da revista Rua Ouvidor 31, Machado de Assis, foi aclamado presidente da instituição. Espírito semelhante aos intelectuais amazonenses que fundaram no alvorecer do século passado esta casa de cultura, da qual muito me honra fazer parte. A mim coube a responsabilidade de ser continuador de uma tradição iniciada por Orlando Irã, membro fundador deste silogeu. Filho de Tabatinga, dedicou-se ao jornalismo, aos quadros de mestre do ginásio amazonense Pedro II, onde ocupou a cadeira de francês. Foi colaborador da revista Equador, editada pelo saudoso Cláudio Barbosa. Sua colheita literária inclui obras como Aventuras Policiais de Simão Cuba, de 1909, O Homem Cambaio, de 1909, O Morto de Rio, 1925, O Guaribano, de 1929, e O Carniça, de 1971. Foram sucessores de Buriolando, de João Batista e Otávio Rodrigues Botelho Mourão. Bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade do Amazonas, Otávio Hamilton Mourão firmou sua reputação intelectual como professor de Física do ginásio amazonense Pedro II
e na Universidade do Amazonas, de onde veio a ser reitor. Com longa folha de serviços prestados ao ensino, foi distinguido com o título doutor honoris causa pela Universidade Federal do Maranhão. É autor de 2 obras de conteúdo científico: Cálculo de resistência interna e pares termoelétricas pelo método das pontes, de 1956, e Estudos sobre medidas de grandezas físicas, de 1956. Alguns homens, por exemplo, de desprendimento e ambições pessoais, dedicação ao saber da sociedade, não passam impunemente pela vida, mas deixam as marcas de suas realizações de trabalho, colhendo como recompensa o reconhecimento de sua gente e a proteção da memória. João Batista faz parte dessa linhagem de homens dedicados ao propósito maior de transformação da vida e das condições de existência dos seres humanos. Nascido em Tararacá, no Acre, foi no Amazonas que ele encontrou as condições propícias para dedicar o seu trabalho. Como médico e pesquisador preocupado com o destino da região. Formado em 1939 pela Faculdade de Medicina da Bahia, de cuja turma foi herdador, retornou ao norte, estabelecendo-se em Manaus, onde ocupou diversas funções. Dedicou-se principalmente ao magistério e à pesquisa científica, com trabalhos importantes sobre saúde pública, como Notas sobre a tuberculose em Manaus, de 1942, o Quadro na Amazônia, de 1946, da habitabilidade da Amazônia, de 1965, Inventário Científico da Amazônia, de 1971, incansável, publicou centenas de artigos e ensaios em jornais e revistas especializadas. João Batista era humanista, preocupado com o ser humano, colocou o seu saber e a sua inteligência a serviço do bem-estar da sociedade, preparando o espírito dos jovens como dedicado professor e cuidando dos enfermos como médico com profundas preocupações sociais e humanas. Destacou-se igualmente como estudioso e defensor da Amazônia, pois, como dizia, é preciso, de qualquer maneira, defender a ecologia amazônica contra o alargamento de práticas destrutivas, como o desmatamento desordenado, a agricultura itinerante, o esgotamento dos recursos de pesca, que cedo acentuarão o desequilíbrio entre a água, a flora, a fauna e o ar do próprio homem. Seu livro Complexo da Amazônia, Análise do Processo de Desenvolvimento, é o diagnóstico, um testemunho em defesa da região. Trata-se de uma obra de leitura indispensável para todos que se preocupam com o destino da região. Cito-me parte dessa tradição de homens envolvidos em propósitos maiores e comprometidos com o presente e o futuro do ser humano e da vida. O compromisso, a fé e a crença na possibilidade de construção de uma sociedade esclarecida, criativa e próspera, e moveram a vencer todas as suas dificuldades e obstáculos. Aprendi com meu pai que o maior patrimônio que o homem pode acumular na sua existência é o saber, porque dele depende as outras conquistas. E velho humanista, meu pai acreditava no poder criador do conhecimento. Ainda ouço seus conselhos, sua voz, dizendo aos filhos que o que deixaria de mais valioso a todos era o estudo, pois era a única coisa que não nos poderia ser retirado. E foi exatamente esse o seu legado aos filhos, acompanhado do exemplo de trabalho e de grandeza humana.
que minha existência foi um exercício de compromisso permanente com o conhecimento e com a perspectiva de construção de uma nova realidade econômica e social para a Amazônia. Como veríssimo, acredito que a educação é o instrumental necessário para mudarmos o oceano é o instrumental necessário para mudar o destino da nossa terra e nosso país. Como professor, apaixonado pelo milagre da revelação do conhecimento e do despertar dos espíritos, trabalhei para forjar nos meus alunos uma nova consciência e a compreensão da responsabilidade dos desafios que competem a todo cidadão esclarecido e consciente de seu papel social. Por fim, não poderia deixar de dizer-lhes que cumpri bem até aqui a tarefa da mexia, venci desafios, tempestades e não sucumbi à vaidade e às graças. Conseguindo chegar à segurança do porto, enfeitei o grande mar da vida, perscrutei seus mistérios de verdade e aprendi que o motivo das virtudes é o que nos salva do mal, da estupidez humana. Fui fiel às minhas verdades e a minha consciência até edifiquei minhas raízes por uma árvore frondosa e resistente aos temporais amazônicos. E tudo haverá de se cumprir, e tudo haverá de caminhar para o grande eu, conforme nos ensina o poeta Tiago de Mello. Dizem que esse diálogo como um rio que nasce de outro saber seguir, junto com outros sendo, e outros se prolongando e construir um encontro com as águas grandes do oceano sem fim. É o que eles tinham a dizer. Muito obrigado a todos. Formada pelos acadêmicos Oyama Ituaçu e Jefferson Pérez para conduzirem o professor Samuel Peiximol à mesa da presidência. Farei entrega ao professor Samuel Peiximol, título de membro efetivo da Academia Amazonense de Letras. Esse é o acadêmico Jefferson Pérez, que passa a imposição da insígnia da academia, no pedestal da academia. Peço ao acadêmico Jefferson Pérez e ao acadêmico Oyama Ituaçu que
que acompanhe o acadêmico Samuel Benchimol, a cadeira número 1. Senhoras e senhores, a Academia designou o acadêmico Tiago de Mello para proferir a saudação da Academia em homenagem ao professor Samuel Benchimol. Neste instante, convido o acadêmico Tiago de Mello para fazer a saudação acadêmica ao professor Samuel Benchimol. Com a palavra, Tiago de Mello. Há pessoas que chegam a este mundo destinadas a encontrar o diamante da sabedoria, em cujo âmago ardente os espera a explicação do milagre da vida e o poder que protege a própria beleza da condição humana. A partir do instante em que o encontro, prêmio de perseverante procura, é missão e dever desses destinados repartir o diamante com todos. Melhor e mais justo é esclarecer com todo aquele que tiver olhos para entrever a aurora que se aconchega nas trevas, com todo aquele que não tem medo do resplendor do crepúsculo. Um desses homens, caríssimo presidente da Academia Amazonense de Letras, poeta querido Marci Carpentier. Um desses homens, etnicamente hebreu e culturalmente caboclo, filho da nossa floresta, afinal ingressa hoje a esta casa trazendo na fronte a marca luminosa do trabalho de quem vem repartindo há mais de meio século, em amoroso afã cotidiano, o diamante da sabedoria. Mas quem é esse homem? O que o seu nome nos diz? William Faulkner, o grande romancista norte-americano, tem uma sentença de comovente beleza em seu livro Luz de Agosto, a respeito do personagem principal. Diz ele: como a rosa tem o seu perfume e a cascavel o seu chocalho, cada pessoa traz no nome a sua própria advertência. Ele se chama Christmas, que quer dizer Natal. O nome do novo acadêmico, o retardatário acadêmico, é Samuel, que quer dizer está com Deus. O filho de Lina, Isaac, o pai de Nora e de Jaime, está com Deus. Samuel, Isaac, Benchimol. Acadêmicos confrades,
deixei o meu Paraná do Ramos, o silêncio sonoro do meu rio Andirá, para vir recolher aqui em Manaus, nos porões claros da memória dos meus contemporâneos do ginásio amazonense Pedro II, alguns dados que eu desejava bem guardados pelo sal do tempo, para compor esta saudação, que faço por designação do nosso presidente, a qual não me pude esquivar. Confesso que depois de receber desta tribuna o historiador Armando Menezes, irmão que a infância me deu, infância que também me deu a ternura desse cedreiro da bondade humana que é Jair Botelho, confesso que depois de receber Armando, me disse a mim mesmo que aquela vez, a primeira em 40 anos de casa, seria também a derradeira. Sucede que não poderia desatender a quem nos ganhou respeito na direção maior da academia. De resto, ouvi mais de uma vez de minha mãe, Dona Maria, que nunca me fizesse de rogado, quando chamado para uma causa que valorizasse a vida. Pois ora, mais de uma ocasião, durante o meu trabalho de remexer relembranças ginasianas, senti que companheiros antigos me ligavam. Houve até indagação espantada: mas o Samuel ainda não é da academia? Não, não é. O amor à verdade me pede que desfaça, sem ênfase, o rumor erguido, ao qual não tenho o direito de atribuir intenção, de que o professor Benchimol desconsiderava esta casa. Fico no meu testemunho pessoal, dispenso outras vozes ilustres e de bem. Há cerca de 20 anos, fui ter com Samuel, a quem sugeria, a meio de conversa prolongada, o seu ingresso nesta academia. Lembro agora, foi depois da eleição do nosso Arlindo Povo. A sua resposta... Deixa eu mexer esse negócio. A sua resposta de timbre ponderado não me deixou insistir. Era a mesma que dou a companheiros queridos que me querem ter entre eles na casa de Machado de Assis. Era a mesma razão que dei tanta vez a seu presidente, amigo meu dileto, aos 30º de Ataíde. Qual razão? A falta de jeito. A falta de jeito para cumprir normas protocolares exigidas a um candidato. Razão que está longe tanto da virtude quanto da desvirtude. Falta de jeito que foi também para trazer companhias ilustres, a de Gilberto Freire, a de Carlos Drummond de Andrade. Desta vez, depois que tantas cadeiras em vão esperaram por ele, eu ia escrevendo, esperaram sentadas. O notável amazonense, brilhante na sua simplicidade, decidiu atender a praxe acadêmica. Ainda bem. Pois então vivamos todos nós, que nos reunimos nesta noite, vivamos e sorvamos em grandes haustos este luminoso momento de felicidade da vida da academia. Samuel Benchimol. Deixa que eu entregue para todos que aqui se encontram um episódio antigo e comovedor. Faço um parênteses, ou como Neruda me advertia, um ramo na árvore da minha fala, para dizer que, a meu juízo, não cabe na existência de Samuel Benchimol a bela sentença poética de Fernando Pessoa que ele trouxe para a abertura de seu discurso.
cumpri contra o destino meu dever, disse ele. Não. Ele cumpriu em dia e letra, escrupuloso e fundo, o dever que o seu destino lhe dera. Sábio destino, belo dever. Fecho parêntese e narro o episódio. Eram os começos dos anos 30, os mais negros da história do Amazonas, que mordia as migalhas da opulência gerada pela borracha. A pobreza se esgueirava pelas prestas. Aprendia-se a soletrar a penúria. O pai de Samuel, homem de posses, que virara guarda-livros, enfrentava o que Platão chamava de dura contingência. Uma noite, o velho patriarca teve com os filhos uma conversa breve e definitiva para a vida de todos. Só há uma solução, disse Isaac. Só há uma solução para sairmos da pobreza. Vocês vão estudar. E todos vão se formar. É a única herança que posso deixar. E essa ninguém vai poder tirar. Todos os filhos honraram a herança paterna. E poucos dias depois, o adolescente Samuel iniciava no Instituto Universitário Amazonense de José Chevalier os estudos para o exame de admissão ao nosso ginásio. Não me contém enquanto que também eu, alguns anos depois, porque ingressei eu no ginásio no primeiro ano, quando Samuel já cursava a 5ª série, em 1937. Não me contém enquanto que também eu, alguns anos depois, cursava o Instituto Chevalier, do qual guardo nítidas as melhores recordações, nenhuma mais suave do que o sorriso de Alaide Said. Os anos do ginásio lhes são fundamentais. Dá gosto ouvir Samuel relembrar, feliz, o nome dos seus professores, de todos que teve ao longo dos 5 anos de curso, o nome e a cátedra. No seu semblante se estampa uma luz de gratidão. Foi no ginásio que os fios do seu destino o levaram a instigar a intuição poderosa do mais querido mestre de todos nós, ginasianos, o professor Agnello Bittencourt. Abriu-lhe as portas da sua biblioteca e dos seus cuidados. Sabia o professor Agnello a quem estava preparando caminhos. Por isso mesmo foi que lhe sugeriu participar do concurso a realizar-se no Rio de Janeiro, promovido pelo 10º Congresso de Geografia. Samuel não careceu de muita coragem. Enviou o cearense na Amazônia, trabalho que já resplendia o fôlego do sociólogo e que lhe valeu o prêmio do concurso. Isaac Israel Benchimol, Agnello Bittencourt, Augusto Rocha, Mário Jorge Couto Lopes, André Araújo, são nomes que desejo gravados no coração desta noite, porque iluminaram confiantes a senda que iria percorrer e que nela se prolonga o novo membro desta casa. Nomes aos quais ele próprio faz questão de acrescentar o do sociólogo norte-americano Rydberg, seu professor durante ano e meio na Universidade de Miami. Diplomado em Direito pela nossa faculdade, ali alcançou a sua pós-graduação graças à bolsa de estudos conquistada, não por favor, mas através de concursos. Para 2 outros nomes tem um lugar tecido de ternura
e debruado pelo reconhecimento à dedicação competente. Um é o de Bernardino de Carvalho, abnegado organizador da preciosa documentação que Samuel reuniu sobre a formação política, social, econômica e cultural de nossa terra. Desde os tempos em que Orellana percorreu o grande rio e o padre Gaspar de Carvalho viu e conta como viu as lendárias Índias Guerreiras. Bernardino já alcançou a outra margem da vida, mas guardo na memória o cuidado com que ele tratava os papéis e microfilmes como se fossem flores orvalhadas. O outro é o do professor João Renaud. Numa tarde fria do exílio, em Lisboa, encontra o jovem geógrafo dedicado à seleção de documentos da época da colonização amazônica, guardados na Torre do Tombo e no Museu do Ultramar. Posteriormente microfilmados com paixão pelo Costa Lima, nosso colega de ginásio, profissional de primeira área. Todo esse trabalho de valor inestimável correu por conta do nosso novo confrade, cuja generosidade não se limitou ao custeio do trabalho. Anos depois, quando professor de introdução à Amazônia da Faculdade de Direito, cátedra criada por ele, doou todo o riquíssimo acervo, devidamente codificado, à Universidade do Amazonas. Samuel Benchimol, varão dos antigos, homem de bem, nasceu com o dom da amizade. Virtude que entra neste milênio como um pássaro molhado pela chuva e ameaçado de extinção. Não vou mencionar os seus amigos, tantos, que dão parenteiro daqueles antigos paquetes da Buslai. Todavia não posso deixar de contar que seus olhos mudam de luz, sua voz inventa bemóis suaves. Quando pronuncia o nome de Agnus, como carinhosamente sempre chamou o seu amigo de mocidade, Agnello Bittencourt Filho, membro eleito desta casa, que a vida não deixou que ele tomasse posse. Sei que Samuel sente nesta noite a falta do amigo entranhável, que partiu deixando inconcluso importante livro sobre o Amazonas, já com mais de 1000 páginas redigidas. Nos seus dias de faculdade, Samuel formou um grupo de 6 colegas, ao qual deu o nome de Jassamoari, palavra formada pela reunião de fonemas dos nomes dos escolhidos. Jacaúna Maia, Manari Mendes, Wilson Zoane, Orange Melo, Moisés Israel e o próprio Samuel. Éramos como irmãos, me diz Moisés. Até hoje me sinto feliz de ter sido escolhido. Samuel é o cluster da amizade. Cuido aqui tão somente de fazer a meu modo maneiro a saudação ao mestre, cuja amizade me enriquece. A saudação, não o elogio. Seria matéria para largas horas e extenso conhecimento. Sobretudo não seria labor para um pobre poeta do Rio Elirá, cujos versos que conduzem à esperança foram abraçados pelas águas de outros rios do mundo. Trato, sim, a palavra de quem é considerado um dos mais altos nomes da sociologia e da antropologia de nosso tempo, fundador de ciência nova, a lusotropicologia, Gilberto Freire. Dele eu ouvi, a propósito, na sua casa de Apipu, poucos meses antes de ele partir, esta pergunta simples, mas prenhe de significado. Tiago Benchimol,
como está o nosso festival? Leio contente fragmentos do texto de Gilberto Freire, publicado no Diário de Pernambuco em setembro de 1981. Meu caro Samuel Benchimol, era assim que Gilberto Freire falava, mas eu não sou bom imitador. Sua presença no Recife para comentar na Fundação Joaquim Nabuco a Conferência de Cientista Ilustre Henrique Bergamin Filho não é uma presença qualquer. É preciso que todo recifense, e não apenas o erudito ou o versado em estudos sociais, brasileiros em geral, amazônicos em particular, saiba quem o Recife está tendo o gosto e a honra de hospedar. Amoroso da Amazônia, e através desse amor esclarecido, seu analista, seu estudioso, seu intérprete, Samuel Isaac Benchimol. Quem, em qualquer tempo, maior conhecedor da Amazônia, considerada nos seus aspectos socioeconômicos? Quem mais amazonófilo? Quem ao mesmo tempo mais objetivo, mais científico, mais idôneo no seu conjunto de saberes sobre a Amazônia? Quem mais singularmente plural, sem que sua pluralidade signifique diletantismo? Quem mais lucidamente didático na irradiação dos seus saberes? Quem? Samuel Isaac Benchimol. 4 anos depois, o mestre de Acapulcos, respeitado mundialmente, vem a Manaus para o 2º encontro regional de tropicologia e discursa na sessão de abertura. Sabem como ele inaugurou o seu discurso? Ouçam. Venho falar ao inteligente público de Manaus sob a forte impressão de uma empolgante leitura recente, a do trabalho apresentado por um mestre insigne, o professor Samuel Benchimol. Trata-se, a meu ver, de estudo monumental da Amazônia, em que, ao saber, se junta aquela camuniana experiência que dá a um saber a dimensão magnífica da sabedoria. É obra que se situa entre os clássicos no assunto. Nasce obra clássica, como diria Roquete Pinto. E a seu caráter de obra clássica, acrescenta a modernidade do arrojo futurológico. Comentando em artigo na imprensa pernambucana, o romanceiro da Batalha da Borracha, extraordinário livro de Samuel, indaga o cientista social Sebastião Villanova: quem terá o direito de se aventurar a estudar sociológica Amazônia sem a leitura do livro de Samuel Benchimol? Guardo outro elogio que ao mesmo tempo festeja e me morde a memória. Verso comum. Uma tarde em que ele me deu a ler na sala em que, como as abelhas segregam mel ali, nos livros da parede do próprio chão, mana a sabedoria. Ele me deu a ler os originais de Guerra na Amazônia. Nessa ocasião defendi veemente que seus livros pediam circulação e leitura nacional. Acabei por persuadi-lo. Levei os originais ao meu editor no Rio de Janeiro, o grande patriota Enio Silveira, um dos maiores editores que já teve este país, o fundador da civilização brasileira.
Enio leu os originais de Samuel, como fazia de resto com todos os originais que lhe chegavam, e no dia seguinte os encaminhou à prática. Por uma coluna literária, divulguei o lançamento do novo livro de Benchimol, sobre o qual o editor me dera pela noite uma opinião entusiasmada. Eis que surge na manhã seguinte, na sala do editor, um escritor amazônida, por sinal do meu apreço, cujo nome a delicadeza me favorece a omissão, e trazia a palavra espantada. Mas, Enio, o Samuel é um capitalista conservador. Como pode ser editado pela civilização? Enio foi o Enio. Este livro é de um sábio, preocupado com o futuro da Amazônia e com a sorte da humanidade. Sofre, como eu, a dor dos injustiçados e escreve muito bem. São muitas as páginas em idiomas diversos que celebram o que ele diz e o seu jeito elegante de dizer. Não é o forte dos cientistas a redação clara. Alguns textos escondem a competência do autor de tão impenetráveis. Samuel trabalha com as palavras com tal intimidade que encontra dóceis as mais exatas para dar expressão ao seu pensamento. Bom de palavra escrita, o autor. Bom de palavra falada, o professor. Na palestra, no discurso, na conferência, no diálogo. Felizes os seus alunos universitários, que souberam reter e florescer a sabedoria que Samuel semeou como quem semeia o trigo. Confesso que me fortaleci de lágrimas quando vi aqui em Manaus o seu nome dado ao edifício da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas. Gratidão intuí na hora do seu ex-aluno Amazonino Mendes, o governador que mais valorizou a riqueza cultural do Amazonas. Minha irmã Maria Júlia o distingue como mestre cujas aulas a deixavam simplesmente feliz. O escritor Tenório Teles me revelou há poucos dias que o olhar do professor Samuel brilhava no ardor de transmitir a seus alunos não só a ciência, mas o amor ao Amazonas. O acadêmico Rovério Braga me entrega o seu testemunho. Foi o professor mais brilhante que eu já tive. Da proteção ambiental depende a continuidade da própria vida humana. Tanta certeza de Samuel Benchimol ao escrever esta sentença, que usei como epígrafe de meu livro Amazonas, A Menina dos Olhos do Mundo, que decidiu reclamar uma nova ordem para a vida do planeta. Partiu para a criação de um imposto internacional ambiental já encaminhado às Nações Unidas. As proposições de Samuel, leia, são claras, incontestáveis os seus argumentos, fundamentados na urgente necessidade de harmonizar a proteção ambiental com os fatores econômicos, políticos, sociais, com a visão estendida para o futuro não apenas da nossa floresta, mas do porvir, da vida dos homens deste planeta. Aí está a visão futurológica que lhe descobrira mestre Gilberto Freire. Talvez por isso mesmo é que caminhos defendidos por ele para evitar a desgraça ecológica são por alguns considerados utópicos. Ora, como este humano mundo
no trágico instante em que se encontra, ferido pela ferocidade e pelo medo, impõe a nós a opção entre o apocalipse e a utopia. Já faz tempo que me decidi pela utopia, quero dizer, pela vida, por isso estou com Samuel. Estou pelo imposto internacional, que obriga os países altamente poluidores, à frente de todos os Estados Unidos, a pagarem dinheiro pelo dano que causam à vida da humanidade. O valor do imposto seria fixado pela Assembleia das Nações Unidas e sugere a taxação apenas sobre o efeito estufa produzido pela emissão dos bilhões de toneladas de gás carbônico. Samuel calcula a arrecadação anual de 450 bilhões de dólares. Quem polui, paga. É a lei de Samuel. É a nova ordem. São penalizados os países e indústrias que poluem o ar, a terra, as águas dos rios e oceanos e contaminam a vida. Não está escrito, mas contaminam o amor também. Através dos recursos arrecadados, serão incentivados projetos ambientais conservacionistas, o desenvolvimento de tecnologias tropicais adequadas para o manejo florestal e programas de educação ambiental. Avisa Samuel, consciência ecológica é um dever nacional e uma obrigação social intransferível, e afirma com um timbre forte de quem sabe o que está dizendo. E ele vai mais longe. Sonha ainda mais alto, porque sonha com os pés fincados na verdade do chão. A Amazônia não pode mais dar de graça. O gás carbônico que sai da chaminé dos países ricos das chaminés dos países ricos é absorvido em grande parte e gratuitamente pela nossa floresta, pela nossa querida floresta. Tão boa, tão generosa ela é. Pois o imposto internacional acabará com tal injustiça. A floresta agora vai cobrar pelo seu imenso e belíssimo, generoso trabalho de absorver o gás carbônico, o dióxido de carbono emitido pelas indústrias dos países poderosos. Os países ricos do primeiro mundo vão pagar e a nossa floresta vai receber royalties, contribuições financeiras pagas pela comunidade internacional. Parece que estou vendo o riso de mofa dos senhores que se pretendem donos do mundo. Para eles, o projeto de Bestimal não passa de loucura, do sonho de um louco. Pois somos muitos. Cada dia cresce mais o número dos muitos que somos os que sonhamos o mesmo sonho de Bestimal. Aprendi com Fernando Pessoa que sem a loucura o que é o homem, mais do que besta sadia, cadáver adiado que procria. A todos, a cada um que está aqui, recomendo e passe adiante para o amigo ler o último livro deste autor de mais de 100 obras, Zênite e Nadir, publicado pela Valer, a editora da qual se orgulham os homens cultos da minha terra, cujo labor, prestigiado pelo governo, atrai a juventude para a felicidade da leitura. É um livro essencial. Vou concluir.
Tão monumental é a obra deste caboclo, que todas as palavras que aqui proferi não passam de um breve aceno feliz que ele faz. Mas antes entrego duas breves dádivas, florescidas da sabedoria do novo acadêmico, de Samuel. Hoje, homem culto não é apenas o que pode recitar Virgílio e Horácio, que tem de cor Camões inteiro, que conhece na exata a colocação dos pronomes. Homem culto também, além de que conhece tudo isso, é aquele que se dedica ao estudo, investigação e interpretação dos nossos complexos de economia e de cultura, dos nossos problemas de raça, de sexo, de saúde, de alimentação e de técnica. E esta advertência final, que transmitam aos filhos, cada um que está reunido nesta casa. A educação, diz Samuel, constitui o calcanhar de Aquiles capaz de iniciar o caminho de exclusão social das comunidades carentes. A ignorância e o analfabetismo formal e informal, quer dizer, pessoas que sabem ler, mas são incapazes de entender o que leram ou usar a escrita para se comunicar. A ignorância, o analfabetismo são elementos de perpetuação do atraso. Saúdo o professor catedrático, titular de várias cadeiras. Saúdo o sábio em tantos ramos da ciência. Saúdo o professor emérito da Universidade do Amazonas. Saúdo também aquele adolescente que era professor primário. Sobretudo saúdo comovidamente o moço despachante de bagagens da Panela do Brasil, que decidiu estudar e chegar a ser o humanista, o sábio humanista, é o que ele é. E saúdo, deixei para o fim, o meu companheiro de poesia, companheiro de Elson Farias, companheiro de Tenório de poesia, autor da comovente saudação aos soldados da borracha, mas que também sabia tanger as cordas da sua lira amorosa. Trago uma pérola, sol poente, lua minguante, é o nosso amor quase morrendo, à espera de uma nova estrela. Vem, Samuel, bem-vindo, Samuel Isaac Benjamal. Recebe os louros com que esta casa te sagra e consagra, por tudo que fizeste e fazes, pelo bem da nossa terra e pelo futuro da humanidade. Você quer ter a vida?